Salve galerinha, tudo bem? Meus atletas do sofá? Seguinte, então, ó, nós estamos indo agora para a aula 6 da apostila 3, né? E nosso tema será fontes energéticas, né? Então, antes da gente falar exatamente das fontes energéticas, é bom que você saiba o que é energia, né? Energia, então, vai ser exatamente lá o conceito da física de trabalho. Ou seja, eu posso falar tanto de colocar fogo em madeira, quanto de uma pessoa fazer força, como eu posso falar também da energia termonuclear. Então, energia elétrica é uma das formas de produção de energia, tá bom? Então, sempre fique ligeiro para isso, tá? Porque mesmo em imagens sobre o assunto, você pode achar talvez a falha dessa distinção, se falar se é energia de um modo completo, né? Ou então se é energia elétrica, beleza? Então, ó, para a gente começar, a gente tem a distinçãozinha das fontes renováveis e não renováveis, né? Ou seja, sim, nós vamos aprender sobre a força. Ó, muito doido, hein? Então, o que acontece, ó? A gente tem essa primeira distinção, que são as fontes renováveis e as não renováveis, tá? As renováveis, então, elas, ó, podem ser recriadas em curto espaço de tempo, tá? Detalhezinho, grave isso muito bem. Podem ser recriadas em curto espaço de tempo. Isso é crucial para que você entenda de forma complexa, né? Produzem menos poluição, são chamadas de fontes energéticas limpas ou alternativas, tá? Se você achar, então, fontes alternativas de energia, elas são as fontes renováveis. Se chama alternativa principalmente porque depois da década de 60, né, ali, comecinho de 70, a gente vai começar a ter uma atividade muito intensa dos grupos ambientalistas e tudo mais. Na verdade, eles vão surgir nesse período, né, que a gente vai ter uma visualização de que os recursos eles não são infinitos, né? Então a gente vai começar a entender melhor isso e vamos repensar toda essa bagaça, tá bom? Então ela vai se chamar alternativa por quê? Porque a gente é dependente de petróleo e o petróleo ele é não renovável, ou seja, é um recurso finito, por isso você precisa criar uma alternativa ao consumo, à dependência do petróleo, beleza? São alternativas para a utilização do petróleo, exatamente o que eu tinha falado, né? E estão sendo aprimoradas. Por quê? Porque o que a gente nota é que a eficiência delas é talvez o maior empecilho ao seu uso, tá? Então, olha só, as fontes renováveis, a gente vai ter a energia geotérmica, a energia solar, a energia eólica, a hidrelétrica, a biomassa, tem também a geração de energia através da força das ondas, né? Da energia também gerada pela força da maré, né? Ou seja, a maré sobe, desce e tudo mais, você tenta aproveitar esse movimento. Enfim, qualquer forma de produção ou então reprodução de energia que você consiga refazê-la, repeti-la em um curto período de tempo, então é chamado de renovável, beleza? Quais serão então as vantagens de você utilizar as energias renováveis? Então vamos lá pela sequência, ó. Elas respeitam o meio ambiente, ou seja, elas não vão gerar gases do efeito estufa, ou então elas vão gerar muito menos gases do efeito estufa, né? São ilimitadas. Por que ilimitadas? Porque você consegue reconstituí-la ou então refazer o processo instantaneamente, né? São mais seguras para a nossa saúde, ou seja, vão emitir menos gases, vão ser menos nocivos para nós, né? As fontes renováveis. Oferecem maior flexibilidade, né? Ou seja, dependendo de onde você está, você pode fazer adaptações, você pode utilizar uma forma de energia diferente e assim por diante, né? 5. Não geram resíduos
de tratamento difícil, ou seja, tudo você consegue ali se virar bem. Por exemplo, a produção de etanol, você vai ter o bagaço da cana. Pegando o bagaço da cana, você pode colocar fogo nele e simplesmente produzir mais energia, né? Tá certo que você pode até pensar, fala, meu, mas você vai colocar fogo no bagaço da cana, já não vai ser assim tão renovável, né? Bom, então é uma das formas de se aproveitar isso. Por quê? Porque você consegue acumular tanto bagaço de cana que antigamente, o que eles faziam? Só colocavam fogo, né? Ou seja, você não consegue produzir nenhuma energia através disso, você desperdiçava. Favorecem a independência energética. Ou seja, se você simplesmente tiver uma grande variedade de fontes renováveis de produção de energia, você vai conseguir ser menos dependente em relação ao petróleo, beleza? Promovem o emprego. Por quê? Porque simplesmente o petróleo ele vai ter ali uma atividade ali separada do restante da economia, né? Enquanto, por exemplo, a produção de energia solar, você vai ter não só a fábrica, você vai ter também as pessoas que vão instalar tudo isso, né? Os cursos que elas precisam fazer e assim por diante, tá bom? Então, para todas elas, se você pensar, você também acaba criando uma grande gama de empregos aí relacionados, beleza? E as não renováveis, né? Então, de novo, só para constar, o Star Wars, né? A gente vai sim usar a força. Então, simplesmente as não renováveis, elas não podem ser reutilizadas, né? Não dá para você utilizar a gasolina e depois tentar usar ela de novo, né? Por quê? Porque ela vai ser consumida ali no processo. Se recompõe segundo um grande período de tempo, né? Eu coloquei ainda entre parênteses, geológico. Por quê? O que isso quer dizer? Simplesmente, quando eu falei para você guardar o do renovável, o renovável você consegue reproduzir, recriá-lo em um pequeno período de tempo. Beleza. Agora, as não renováveis, é muito importante que você guarde essa ideia, porque o tempo para a gente vai ser impossível, porque você tem que pensar no tempo geológico para isso se recompor. Pense assim, ó, eu fui lá, peguei o petróleo, produzi gasolina, utilizei a gasolina. E aí, se eu pensar do modo simples, sem levar o tempo em consideração, qual é a conclusão que eu vou chegar? Falar, vem cá, eu consigo reproduzir o petróleo? Então, eu consigo. Vai demorar no mínimo aí uns 250 milhões de anos, mas eu consigo, né? Ou seja, é importante você ter então em sua mente essa ressalva, que quando você fala em tempo geológico, a humanidade não vai estar ali tão bem representada, digamos assim, né? Ou seja, o tempo geológico para a recomposição desses elementos aí é que vai ser o grande empecilho, o grande bloqueio, beleza? Eles são altamente poluentes, vão emitir diversos gases aí, não só os do efeito estufa, né? Mas muitos gases, então, nocivos à nossa saúde. Exatamente por isso está ali, ó, produzem resíduos nocivos. Possuem quantidade restrita na natureza, ou seja, é por isso que é grave você ser dependente do petróleo, sendo que, sei lá, daqui 50 anos ele acaba? Não sei, né? E outra coisa, tem um monte de país que não permite que você saiba exatamente quanto de petróleo ou de qualquer outro recurso ele tem. Por quê? Porque se falar que está acabando, todo mundo vaza da sua economia, né? Principalmente quando é relacionado ao petróleo, tá? A maioria dos países que possuem grandes quantidades de petróleo, toda a sua economia é ancorada no petróleo. Então, se o preço do petróleo cai, ferrou a economia, né? Caso da Venezuela, por exemplo. O último aqui, ó, estudos e pesquisas para substituição do uso. Então, a gente tem aí evolução, né, dessas pesquisas aí para substituição. A última vez que eu dei uma olhada sobre o tema, se eu não me engano, 2025, a Europa tem um projeto, alguns países, né, os mais adiantados, para acabar com os carros que utilizam qualquer tipo de combustível fóssil, né? Ou seja, gasolina, diesel, querosene, qualquer tipo de derivado fóssil, eles vão abolir, eles vão acabar,
Nossa, vai ficar só carro elétrico? Então, tem mais do que só carro elétrico, tá? Tem carro que é movido a nitrogênio, tem carro que é movido a hidrogênio, né? Não sei se você já ouviu falar, o carro que funciona com água, H2O. O carro ele vai ter então água, ele quebra a molécula de água, usa o hidrogênio, o que que sai no escapamento? O2, né? Então simplesmente ele solta oxigênio, tipo, é lógico, é uma tecnologia que a gente precisa muito explorar. E principalmente, por que isso não aconteceu já no passado, então? Bom, porque o lobby das montadoras de automóveis, porque os motores são diferentes e tudo mais, mas você tem também as petroleiras, né, que são imensos lobbies, imensos mesmo. Né? Eles já mataram o carro elétrico uma vez, na década de 90, tem inclusive um documentário sobre isso, que é extremamente interessante, né? Mas enfim, nós estamos então indo em um processo de substituição, pelo menos nos automóveis, né, dos combustíveis fósseis, que são não renováveis. Então, só para exemplificar, a gente tem aí ó, a energia nuclear, o carvão mineral, o gás natural e o petróleo. Beleza? Comecemos então. A gente vai falar, na verdade, aqui sobre a matriz energética dos países, né? Vamos começar, é lógico, pelo Brasil. O Brasil, então, ele vai ter uma grande quantidade de energia que é renovável. Para um monte de coisa você não pode usar o Brasil como exemplo, tá? Essa você pode. A matriz energética do Brasil é bonitinha perto do restante do mundo. A gente não passa vergonha, né? Ela poderia ser muito mais bonitinha se a gente não desmatasse e queimasse tanto, né? A nossa vegetação, nossa floresta. E eu estou falando não só da Amazônia, ela também, mas todas as outras em conjunto, né? Então, quando a gente compara o Brasil com a OCDE, com o mundo, a gente acaba vendo então que o Brasil tem em sua matriz energética muito mais energia renovável do que esses outros países, né? A OCDE, que é a Organização dos Países, né, para o Desenvolvimento Econômico, que o Brasil está pensando, está tentando entrar agora, que os Estados Unidos já falaram que apoiariam, né, exatamente pela dobradinha aí dos grandes amigos, né, Donald Trump e Bolsonaro, né? Mas enfim, o Brasil não está dentro, né? Mas mesmo assim, o Brasil, se entrasse, o Brasil não ficaria devendo nada para ninguém quando o assunto são as fontes energéticas, beleza? Então, ó, observe aqui, acompanhe o meu mouse, peraí que está meio fora aqui do prumo, agora sim. A gente tem, então, no Brasil, a maioria da produção de energia ainda é não renovável. Mas essa quantidade aqui, quase meio a meio, é um absurdo para o restante do mundo, né? As renováveis, então, a gente vai ter, ó, etanol e bagaço do quê? Bagaço de cana, né? Eólica, olha só como é baixo a produção eólica no Brasil. A solar, então, um absurdo, né? Biodiesel até que tem, mas cá entre nós, é só para constar, né? Os caras meio que dão uma forçada. Outros 7,8. A hidrelétrica, você vai ver aqui então uma imensa quantidade, né? E daí tem aqui, ó, lenha e carvão vegetal. Você até pode falar, meu, mas lenha? Como assim? Então, lenha. Você consegue plantar uma pancada de árvore, você pode derrubar a árvore, fazer carvão com ela, ou seja, sim, ela é considerada renovável, tá? Mas o carvão mineral, não, tá bom? Vale a pena ressaltar, isso aqui, ó, é para energia, não é energia elétrica. Se fosse energia elétrica, a hidrográfica aqui seria muito, muito maior. Hidrográfica não, né? Hidrelétrica. As não renováveis, então, ó, óleo é petróleo, tá bom? 64,6%, né? O gás 21%, carvão, a nuclear e o gás industrial. Então, senhores, a grosso modo, o Brasil possui uma boa matriz energética, né? Para você pegar aqui, então, ó, outra forma aqui de você ver, né, as quantidades, né? A gente vai ver detalhezinho para vocês, tá? Você pode até bater o olho aqui, ó, algum que você tenha olhado e, tipo, fixado ele na memória. Para energia,
não é bom você tentar gravar o número, tá? Tipo assim, ó, petróleo 39,4% no Brasil. Isso aí, pum, decorar. Por quê? Porque esse mês pode variar. Por exemplo, na pandemia, esse negócio aí vai virar de ponta cabeça, né? Se o Brasil descobre mais um campo do pré-sal ou coisa do tipo, você vai ver, então, que a nossa produção de petróleo também vai ser alterada. O que que você precisa fazer, então? Guarda mais ou menos, tá? Mais ou menos. Não precisa decorar o número, né? Acho que você nunca esperou que alguém falaria isso para você. Falou, não decora o número, tá? Só mais ou menos ali, né? Faz meia boca. Então, para fontes energéticas é melhor você fazer isso, tá bom? No decorrer dessa aula, eu vou demonstrar para vocês algumas alterações. Não exatamente essa, mas nas que estão aí na sequência. Então, ó, quando você compara com o mundo, né, a gente vê, tipo assim, ó, o tanto de petróleo que o Brasil usa é bastante, né, mais que o mundo. Beleza, mas aí você nota uma diferença muito grande aqui, ó. Olha só o carvão, tá? Sempre que aparecer aqui é carvão mineral. O Brasil não usa nada de carvão mineral comparado com o mundo, exatamente, né? Gás natural também é baixa a quantidade, né? Urânio, ainda bem que o Brasil não mexe com isso tanto, né? Mesmo assim poderia parar com as duas e a terceira que está, digamos aí, a caminho, né? Mas quando a gente compara aqui a parte de baixo, ó, você bem pode ver que as renováveis a gente é mais forte. A gente só passa vergonha aqui, ó, em eólica e solar, né? Fala, nossa, mas geotérmica é zero. É lógico, aqui no Brasil não tem movimento tectônico, né? Movimento tectônico eu quero dizer encontro de placa tectônica, tá? Não é de terremoto, terremoto tem. Então, a gente não vai ter a possibilidade de explorar a energia geotérmica, beleza? E daí, ó, essa outra imagenzinha é mais do mesmo, é só uma outra forma da gente visualizar. Mas o que que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu quero chamar a atenção de vocês aqui para você guardar mais ou menos o quanto cada país usa de cada fonte energética, né? Por quê? Bom, porque já é até um pouquinho antigo, né? Mas caiu, se eu não me engano, na FUVEST, uma tabela, um gráfico que você só tinha a quantidade de energia de cada um ali, né, petróleo, carvão, hidrelétrica e tal, que cada país usava. E aí perguntava qual país era cada um, A, B ou C, né? Então é sempre bom você ter mais ou menos uma noção disso aqui. Então, olha só, para os Estados Unidos, então, ó, a quantidade de petróleo é bastante grande e o carvão natural também, né? Gás natural também bastante utilizado. Então, digamos assim, que esses três aqui não renováveis vão ter uma grande responsabilidade na produção energética dos Estados Unidos, né? Como eu disse para vocês, ó, o 2014 aqui, a gente teve variação nessas quantidades? Sim, a gente teve variação nessas quantidades, mas nenhuma tão grande ao ponto de criar uma transformação assim intensa. Do Brasil, você bem pode ver, ó, petróleo continua bastante, né? A hidrelétrica seria que é que salva a gente, né? E aqui nos demais renováveis a gente dá uma forcinha, né, para de biomassa, ou seja, para o etanol. China. A China, a gente vai ter talvez a coisa mais notável da China sendo o uso de carvão mineral. É imenso, imenso, muito, muito grande, né? A Rússia, da Rússia a gente vai ter também esses três aqui primeiro, né? O petróleo, o carvão e o gás natural. O gás natural aí em grandes quantidades. Por quê? Porque a Rússia tem uma das maiores reservas de gás natural do mundo, né? Então é lógico que eles vão usar bastante. E não precisa nem de pensar duas vezes, né? Para aquecimento de casa aí o gás natural vai que é uma maravilha, né? E daí, tipo, a Suécia a gente pode ignorar, né? Mas ó, a Alemanha utiliza bastante petróleo, carvão, né? E o gás natural. O Reino Unido, né? Vai ser aqui também balanceadinho, beleza? Mas principalmente, ó, Estados Unidos, China, Rússia, do Brasil, né? É bom você guardar.
essa outra imagem aqui seria mais do mesmo, né? Mas temos aqui alguns outros países notáveis para a gente falar que não estavam lá naquele outro quadro. Japão, França, Índia, são eles principalmente, né? Então, ó, o Japão, 43,2% de petróleo, 22% de carvão, 16, né, 17 aqui de gás natural, né, a energia nuclear aqui bastante presente, né, pode ver que é um índice bastante alto. E isso acontece por quê? Porque o Japão ele não vai ter muitos recursos, né? Então ele vai ser, de certo modo, dependente da energia termonuclear. Exatamente porque ele não vai ter esses recursos, ele consegue então dar uma equilibrada aí em que ele vai comprar, né? Para não ser tão dependente, ele acaba se utilizando então da energia termonuclear, porque senão ele não vai conseguir, né, comprar toda a sua energia de fora, beleza? A França, o mais notável é o nível de produção de energia termonuclear, né? Imenso aqui. A Índia, que não tinha aparecido no outro, né? A gente tem aqui na Índia, ó, o carvão mineral sendo muito, muito, muito utilizado, né? Você bem pode ver aqui então, ó, né? O carvão mineral ele tem ótima presença aí em grandes economias, ó. Estados Unidos, Índia. Ah, mas a Índia não é uma grande economia? Então, mas tem uma das maiores populações do mundo, né? Ó, o Japão utiliza bastante e a China, minha nossa, né? Tem que avisar para os caras que tem outras coisas para se botar fogo no mundo, né? E o gás natural na Rússia também é uma coisa bastante forte, beleza? Então, vamos nessa, ó, fazer a Genkidama, né? Sugando a energia do planeta. Então a gente vai começar a fazer exatamente uma análise de cada uma das principais fontes energéticas, beleza? E a primeira não poderia deixar de ser exatamente o petróleo, né? O petróleo, então, ele é chamado, antes de mais nada, detalhezinho, tá bom? Eu esqueci de falar. A gente vai começar, então, pelas fontes não renováveis, beleza? Por isso eu coloquei aqui, ó, fontes não renováveis, tá? A gente vai, então, falar todas as não renováveis e depois a gente vai para as renováveis. Então, o petróleo ele é um hidrocarboneto fóssil de origem orgânica. Beleza. O que vem a ser isso? Bom, isso é o seguinte. Todos os estudos, né, indicam que o petróleo ele é formado por resíduos que estavam no fundo dos antigos oceanos. Então, esses resíduos, né, imagina os bichos e tudo mais, morreram, né, ficaram lá, foram soterrados e passado aí mais ou menos uns 250 milhões de anos, a gente vai ter a formação do petróleo, né? Só que é lógico, não é só isso, não é tão simples assim. Você precisa, na verdade, de uma rocha impermeável embaixo, formando a bacia sedimentar. O fundo dessa bacia sedimentar tem que ter sido um oceano, né, para você ter os rejeitos, os dejetos, os restos lá. Depois ela é soterrada, né? Você bem pode ver aí, essa escala de cor aí do desenho é só para mostrar a idade, né? Quanto mais para baixo na bacia sedimentar, mais antigo é o sedimento, beleza? Então ela tem que estar lá embaixo. Ele tem que estar lá embaixo e principalmente a rocha embaixo tem que ser impermeável. Por quê? Porque senão o que formaria o petróleo vai vazar por ela e ele vai embora, tá? Então é por isso que você sempre vai achar petróleo nas bacias sedimentares. E aí você até pode se perguntar, falando, nossa, mas a Petrobras vai lá e acha lá no fundo do mar? Então, o lugar que ela está perfurando é exatamente uma bacia sedimentar, mas o detalhe é que tem o mar em cima dela, né? Ele é responsável, então, por mais de 30% da energia mundial. É muita coisa isso, é muita coisa. E quando a gente pensa em petróleo, tá? Para de pensar só em carro. Ah, não, mas eu abasteço só com etanol. Meu pai só põe etanol no carro. Não, para uso, sim, de transporte, é talvez a menor parte. Por quê? Porque o que utiliza muito petróleo, né, na verdade os derivados do petróleo, são as indústrias. As indústrias, a produção de energia,
né? As energias termoelétricas, toda vez que você ouvir o governo, qualquer um falar assim, ah, não, tá uma seca muito grande no Brasil, a gente vai precisar ligar as termoelétricas. Oh, não tenha dúvida, a termoelétrica é você pegar gasolina, gás, qualquer coisa, colocar fogo para esquentar a água, para ela gerar vapor, para movimentar uma turbina, beleza? Então, ó, ele é altamente poluente, né? E o que não dá para a gente entender é exatamente por que nós somos tão dependentes de uma coisa que polui tanto, né? Fala, meu, o petróleo é tão mal assim, tão ruim assim, vamos trocar isso, vamos utilizar outra coisa. Aí que está a grande questão, né? Você já deve ter visto isso na aula de química, essa torre aí de fracionamento, mas eu coloquei ela não exatamente por conta da torre, mas sim por causa dos subprodutos. Então, olha só, a gente tem o GLP, né, o gás de cozinha, a gente vai ter aqui os óleos lubrificantes, né? Você deve ter percebido, isso aqui está em espanhol. Gasolina para os automóveis, alguns óleos essenciais que são especiais, né? Para a indústria e tudo mais, para gerar subprodutos. A gente vai ter combustível para os motores a diesel, querosene, né? E assim por diante. Não só isso, né? Ainda coloquei mais alguns exemplos para vocês, ó. Plástico, isopor, óleo, diesel, gasolina, parafina, GLP, produtos asfálticos, lubrificantes, tá? E a gente ainda tem mais esses, que ocorre o seguinte, ó. Você vai ter a separação do componente, depois você gera uma reação química e ele se transforma nesses subprodutos. Preste atenção, olha o primeiro, plástico, né? O plástico, meu, simplesmente, você já parou para pensar? Acabou o petróleo, tudo que é de plástico não vai ter mais. Minha nossa, o que a gente vai fazer? Bom, tem pelo menos uma parte boa, né? Que dá para reciclar o plástico todo. Desde o primeiro plástico que foi feito, ele ainda não se decompôs 100%, né? Por isso que ele não é nada interessante para a natureza. Ele não é biodegradável. A gente tem, ó, tecidos, tecidos sintéticos, logicamente, borracha, essências de perfume, corantes, detergente, medicamentos, inseticida, fertilizantes, explosivos, tinta, cola, né? A tinta, tá? Vale a pena salientar. O pigmento que segura a tonalidade da tinta, ele é de petróleo. Então, se você não tiver o petróleo, não segura a tinta, né? E assim por diante. Então, é lógico que isso é uma loucura. A gente tem, sim, muitos estudos tentando substituir aí várias e várias partes dessas coisas, por exemplo, borracha, né? Falar, borracha não dá para fazer da seringueira e tudo mais, tá? Dá para fazer sim, mas é lógico, o petróleo já está ali, né? Você compra um barril de petróleo, você vai jogar fora essa parte? Lógico que não, você acaba então produzindo, né? A gente tem esse recurso concentrado no Oriente Médio, né? Por isso exatamente que a gente vai ser tão dependente assim do Oriente Médio. E aí a gente tem uma imagenzinha com as maiores reservas de petróleo do mundo. Tem um detalhe que vale a pena sempre fazer uma ressalva. Tá vendo aí que a Venezuela está em primeiro? Então, será que o Maduro está mentindo? Então, como ele falou, na verdade, então a galera fala, beleza, vamos acreditar, né? Por quê? Porque ele mantém aí a produção intensa e tudo mais, mas se qualquer dia der uma bambeada, qualquer dia faltar ali alguma coisa, ele falou, opa, mentira, então ele já perde o crédito. A que se tem certeza absoluta é da Arábia Saudita, né? A Arábia Saudita será, e sempre foi, sempre será, talvez a maior reserva de petróleo, digamos assim, seguro que a gente tem no mundo, né? Não é à toa que a família real saudita é amigaça dos Estados Unidos, né? Parceirão mesmo, né? Então, ó, Canadá, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, né? EAU, Rússia, Líbia, Nigéria. Então, você note aqui, ó, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, né? Pode colocar também os Emirados Árabes Unidos. A quantidade de petróleo que eles têm é absurdo. Se você juntar então todos, você fala, minha nossa, meu, o Oriente Médio
é sim um deserto hoje, mas foi o fundo do mar há milhões de anos atrás, e é lógico, é por isso que você tem tantas reservas aí de petróleo e de altíssima qualidade, tá? O petróleo da Arábia Saudita é um dos melhores do mundo, beleza? Por quê? Porque ele tem, digamos assim, a idade certa, ele tá no ponto, certinho, beleza? A gente vai ter então a concentração de petróleo lá no Oriente Médio e aqui no Brasil, como é que é essa questão? Bom, no Brasil, a gente, acho que é 1907, tá, que eles acham petróleo no Irã, e aí todo mundo fica interessado, lá tal, passa assim, um grande tempo, e aí no Brasil a gente começa a ter questões sobre isso, né? Inicialmente o governo brasileiro não se envolvia, ele não se envolvia, até o Monteiro Lobato é um das figuras aí que trabalhavam com petróleo no Brasil. Né? Em 1938, a gente tem a criação do Conselho Nacional do Petróleo, né? CNP, que seria o órgão para regular tudo isso. Só que a gente vai começar a ter uma atuação estrangeira muito forte, muito desigual aqui no Brasil. E daí a gente começou o movimento chamado Petróleo é Nosso. Ah, tá, era só mais uma imagem aí da concentração de petróleo no mundo, né? Você bem pode ver que a Venezuela, né? Tem mais que todo mundo, vai saber, né? E daí, aqui ó, no Oriente Médio, você bem pode notar uma grande concentração. Né? Grande concentração, eu quero dizer, pelos países aqui próximos, tá? Por exemplo, tipo assim, nossa, o Canadá tem petróleo nele inteiro, então, não é, tá? Não é o ponto exatamente que está o petróleo, beleza? Tá, esses aí, nossa senhora, eu pulei coisa pra cacete. Esses aí são os países que formam a OPEP. Eu pulei a OPEP? Ah, tá, a OPEP tá aqui na frente. Beleza, me desculpem a falha. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, surge em 1960 e eles são exatamente um cartel. Mas cartel não é proibido? Cartel é proibido. Mas quando é do petróleo, é bom você repensar, né? Porque quem tem petróleo não tem só petróleo, tem muito poder, tem muita influência no mundo, né? E a gente vai ver daqui a pouquinho por quê. Então acontece o seguinte: é como se fosse assim, ó, uma junção de países para controlar o preço do petróleo. Eles podem controlar o preço do petróleo de várias formas, subindo o preço, simplesmente. Só que a forma que eles mais utilizam é reduzir a produção. Então você reduz a produção, vai começar a faltar petróleo. E o preço do petróleo vai subir, logicamente, né? Digamos assim, ó, é o maior cartel que todo mundo fecha o olho, faz de conta que não está vendo, né? Do mundo, tá? É o mais influente também. E agora, nossa senhora, eu estava achando que agora era a imagem do Conselho Nacional do Petróleo, mas não. Isso aí é só uma demonstraçãozinha para você ver o tanto de petróleo que, digamos assim, os caras da OPEP detêm, né? Então eles vão ter aí ó, 82% do petróleo mundial, né? Do que se é utilizado aí por dia, beleza? Então a quantidade que eles possuem é imensa, imensa, imensa mesmo, né? Tanto é que a gente teve há pouco tempo uma atuação da OPEP que foi um tanto quanto sinistra, né? Que tipo assim, um dos intuitos era você falir empresas como a Petrobras, né? Que foi o seguinte: os caras despencaram o preço do petróleo, despencaram mesmo, jogaram lá no chão. Por quê? Bom, porque tinha muita gente mexendo com petróleo que estava, digamos assim, incomodando eles, né? Falou, a gente não está mais conseguindo controlar o preço do petróleo assim tão fácil. Então vamos fazer o seguinte, mano, abre as torneiras e tudo, abaixa o preço, né? Vamos ver quem tem mais petróleo, então. Exatamente por isso a Petrobras se ferrou bastante, bastante mesmo. A Venezuela, né? A Venezuela, dá pra gente lembrar o que aconteceu e o que está acontecendo aí na Venezuela, né? Os caras em desabastecimento, assim, a situação terrível, né? Tanto é que a galera vazando. Imagina o tanto tem que tá ruim seu país para você sair daí e vir pro Brasil. E quando você sai do Brasil, sei lá, você vai tipo pro Acre. Nossa, né? Você chega no Brasil tipo pela região norte.
Fala, não, não dá, né, gente? Vamos procurar uns outros lugares. Mas, enfim, ah, a gente tem então, ó, agora sim, era essa imagem que eu estava procurando uns 5 slides atrás. A gente tem essa campanha aí, o petróleo é nosso, né? Que é exatamente o monopólio estatal do petróleo, tá? E ele vai ser feito, né? Vai ser mantido aí, segurado por bastante tempo. E daí agora a gente parte para a ideia da crise do petróleo. O que é que vem a ser a crise do petróleo? Bom, a crise do petróleo é o seguinte, ó. A gente teve uma crise econômica mundial devido ao aumento do preço do petróleo. E é por isso exatamente que eu disse para vocês que o petróleo não é só o dinheiro, ele é poder também. Ah, mas dinheiro é poder? Mais ou menos, você vai entender. O que que acontece? Ó? Você pode ter dinheiro pra cacete, mas se o cara não quiser vender o petróleo para você, você não tem. Pronto, você perdeu o seu poder, você perdeu o seu tudo, né? E o Oriente Médio acabou entendendo isso de um jeito muito interessante, né? Que foi através de duas guerras. Mas eles então aumentaram o preço do barril de petróleo a ponto da economia mundial quase travar, né? O que que vai acontecer? A gente tem a chamada Guerra dos Seis Dias, que é nada mais, nada menos que em protesto, né, da criação de Israel, né? Note aqui então, ó, 1920, 1947, né, é o mapinha aí da região. A gente vai ter praticamente nada de judeu, né, até 1947. Você pode ver aí só algumas manchinhas aí, né? O resto é tudo amarelo, que são os palestinos, né? E daí, ó, depois de 47, porque esse período a gente tem aí o mandato britânico, né? A Inglaterra que dominava aí toda a região, e eles protegeram a entrada de judeus aí. Em 47 acaba o mandato da Inglaterra e simplesmente, meu, a Inglaterra nem virou as costas ainda, os caras já vão lá e, opa, já criamos o Estado de Israel, né? Logicamente que isso vai gerar protestos já ali logo na cara, de uma vez, né? E daí a gente vai ter tudo isso se agravando, então fica aquela questão. Quando começou a guerra Israel-Palestina? Quando Israel falou que fundou um país. Na verdade, ela começou até um pouco antes, porque foi quando a recém-criada ONU, que tinha como intuito não ter a possibilidade de uma terceira guerra mundial, foi criada, né? Quando a ONU chegou com a ideia, falou, não, a gente vai dividir em dois aqui o país, né? Você já pensou? Quem que vai aceitar uma coisa dessa? E desde aí o pau comeu já. Então, em 1967, a gente vai ter a chamada Guerra dos Seis Dias, e ela vai ser bastante marcante, porque vai ser muito violenta. Então ela envolveu, ó, Israel, Síria, Egito, Jordânia e Iraque. Esses países, né, Síria, Egito, Jordânia e Iraque, atacaram Israel. Mas na verdade, não foi bem assim, né? Israel simplesmente falou assim, olha, eles estão querendo me atacar, estão querendo me atacar. Então, sabe aquela coisa, tipo assim, o cachorro acuado, quando você vai para cima dele, ele te morde? Eles quiseram fazer de conta que foi isso que aconteceu, né? Então eles atacaram antes que os atacassem. Dá para entender? Então exatamente eles atacam primeiro e em 6 dias eles arrebentam tudo, todo mundo, né? Do Egito mesmo eles devastaram a frota aérea do Egito, né? Se bem que não eram lá grandes coisas, mas eles arrebentaram com tudo em 6 dias. Eles só não causaram um estrago maior e a guerra só não durou mais porque um caça israelense acabou bombardeando um navio norte-americano. E aí os Estados Unidos falou, opa, acabou, pode parar, né? Por quê? Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas Israel e Estados Unidos mantêm um relacionamento muito bom e muito próximo, né? Principalmente porque você nunca vai ver um judeu tocando a sua campainha, né, e falando assim, você quer conhecer o meu Deus, né? Você nunca vai ver isso, porque o
o judaísmo é uma religião que é passada dentro da família, né? E é lógico que isso vai causar a impressão entre os judeus de que todo mundo que é judeu é tipo da família dele, né? É uma coisa fechada, então, né? Diferente do catolicismo, do cristianismo, que você tem, na verdade, tipo, a missão de sair propagando. Quanto mais gente você arrebanhar, melhor para você, né? O judaísmo não é assim. Então, logicamente, que os Estados Unidos vão apoiar muito Israel. Tanto é que o fornecedor de arma de Israel são os Estados Unidos. Ou seja, como que você vai conseguir comparar o armamento de Síria, Egito, Jordânia e Iraque com o de Israel? Não dá para comparar. Resultado disso, então, ó, a gente tem Israel sendo marronzinho, né? E os verdes são os territórios que Israel tomou durante a guerra, né? Então, bastante violento. Depois, em 1973, a gente vai ter a Guerra do Yom Kippur, né? A Guerra do Yom Kippur tá aí, ó, coalizão de estados árabes ligados por Egito e Síria contra Israel, liderados, né? Então, tá a Jordânia? Tá o Iraque? Tá. E tem mais alguns organismos árabes que estão juntos nessa guerra. Que é só, agora a gente pega esse povo de volta, né? Então, daí no Yom Kippur, que é um feriado religioso judeu, o mais importante do judaísmo, os caras foram lá e atacaram. É tipo atacar quem é cristão no Natal, né? Você fala, porra, mano, mas no Natal vocês vão querer fazer isso? Foi uma sacanagem dessa. E Israel reagiu do jeito que sempre reage, com extrema violência, né? E daí Israel vai lá e toma diversas regiões, regiões que ele não tinha tomado até na Guerra dos 6 Dias, ele vai lá e domina tudo mesmo, tudo. O que vai acontecer? Vai acontecer que os países árabes, né? Todo mundo é árabe ali na região. Quem não é árabe? Os judeus, né? Os países vão começar a ficar bastante ofendidos com isso. E um deles é exatamente a Arábia Saudita. A Arábia Saudita, que vai ser aliada sim, dos Estados Unidos, vai ficar muito chateado e vai simplesmente fazer o seguinte, eles vão subir o preço do barril de petróleo, né? O barril de petróleo, então, ó, 159 litros, né? Nossa, por que 159 litros? Não tenho a menor ideia. Eu sei por que é barril. Porque quando começou eles aproveitaram os barris que eram utilizados para bebida, para vinho, né? E daí manteve-se o tamanho do barril. Então, antes de começar esses conflitos, antes deles se intensificarem, a gente tem lá o barril de petróleo na década de 70, em 1970, desculpe, a $1,80. De graça, presente. Tanto é que você pode ver, ó, os carros antes da década de 70 nos Estados Unidos são aqueles carros imensos. O carro é metade de um ônibus, é o carro, né? Carro de 6 metros, coisas absurdas. E outra coisa absurda, um carro daquele tamanho com um motor que, sei lá, tipo, é para um Fórmula 1, né? O cara acelera, tipo, em primeira, o carro não anda. Ele fica patinando ali parado no lugar, ele nem sai. Mas é lógico, o consumo é imenso, imenso. Por quê? Olha o preço do petróleo, né? Petróleo de graça, praticamente. Já em 73, com a guerra do Yom Kippur, na guerra já começa a subir. E aí, o que eles fazem? Ó, eles sobem ainda mais, né? Essa subida aqui, que chegou no momento mais crítico a atingir aí $15, ela arrebentou com as economias dos países. Por exemplo, o Brasil, dependente de petróleo, né, externo, ficou feia a coisa. E aí eles aprenderam, né? Aqui, ó, a Revolução Iraniana, lá na região, tem mais um pico, é outra crise do petróleo, né? Então são crises do petróleo. Porque os caras vão lá e sobem o valor. E aí você bem pode ver, ó, que sempre que acontece alguma coisa, invasão do Kuwait e tal, a gente vai ter a subida. Olha só, a Primavera Árabe atualmente, né, subiu o preço do barril de petróleo. Beleza? E então a gente vai ter essa grande questão. Os Estados Unidos está entre os principais produtores de petróleo do mundo.
E fala, nossa, mas os Estados Unidos não aparecem lá tendo a maior reserva do mundo e tal. Então, eles não aparecem, mas eles são os maiores consumidores. Então, eles precisam produzir. Eles precisam produzir ensandecidamente, né? Durante o período do governo do Donald Trump, o Trump mandou perfurar parques ecológicos para ver se tinha petróleo, né? Por que isso? Bom, porque é uma necessidade imensa de aumentar as reservas de petróleo dos Estados Unidos. Você bem pode ver que eles saíram do Acordo de Paris e tudo mais, alegando que, putz, se a gente parar de poluir, a gente para o mundo, beleza? Então, olha só a participação do Brasil aí, bem pequena, né, quando comparado a dos outros países. Mas aí a gente vai falar do Brasil. No Brasil, ó, a gente vai ter o petróleo onshore, ou seja, dentro do continente, né, relacionado aqui, ó, com a bacia do Amazonas, sim, está na floresta amazônica e tudo mais, tem diversos pontos de extração ilegal aqui, né? A gente vai ter a bacia de Parecis, a gente vai ter a bacia do Paraná, a gente vai ter a bacia do São Francisco, a gente vai ter a bacia Potiguar, a bacia Sergipe, Alagoas, a bacia do Recôncavo, né? A bacia Potiguar, ela vai ser a mais importante onshore, né? Ou seja, dentro do continente, ela vai ser a mais importante. Beleza? Por quê? Porque depois a gente tem as bacias offshore, ou seja, as bacias que estão no oceano. Esse aí é lógico que é o pré-sal, né? O pré-sal, então, que vai ser uma grande área aqui que nós teremos de petróleo, né? Se chama pré-sal exatamente porque, ó, quando você vem aqui, existe o solo, uma camada pós-sal, né? O sal, a camada pré-sal, aí depois tem o petróleo e ainda mais para baixo tem o gás, né? Então, logicamente que é bastante arriscado. Mas o que o Brasil está fazendo? Ele está utilizando a Petrobras porque a Petrobras tem a melhor tecnologia do mundo para extração de petróleo em áreas profundas e até as chamadas ultraprofundas, né? Então, logicamente que a gente vai se utilizar disso. E olha só os recordes da Petrobras, ó, 77, 124 metros, né? E assim vai, tá? Aqui, ó, em 94 vai atingir a marca de 1.000 metros de profundidade para extração. Até a gente chegar aqui, ó, 2009, Lula não é o presidente, tá? Lula é o nome do campo petrolífero, 2.172 metros, né? Mais de 2 quilômetros de profundidade, e a Petrobras consegue extrair, né? Sem problemas, sem vazamento de petróleo. A Petrobras é extremamente eficiente nisso, tá? Então, senhores, a gente não acabou ainda, né? Dá tchau pro Snoopy. A gente não acabou ainda, mas eu vou dar um tempinho só para dar uma respirada, porque eu já tô quase ficando rouco, beleza? Beijão, então, a gente volta com os outros não renováveis. Até mais.